Se você quer aprender a fazer mandalas de pontilhismo do básico, hoje esse vídeo é pra você. Porque eu vou te ensinar a fazer essa mandala aqui e você vai aprender do mesmo jeito que eu aprendi vendo vídeo no YouTube. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mames e hoje eu vou falar com vocês sobre uma das minhas técnicas de pintura favoritas, que é o pontilhismo. Antes de tudo, o que você vai ter que ter em mente é que é um trabalho de paciência, independente do tamanho da arte que você for fazer, seja num chaveiro, seja num círculo de MDF de 30 centímetros, você vai precisar de muita paciência mesmo, porque você vai errar, e isso é um fato. Só que o que vai importar mesmo no final vai ser como ficou o todo, e aí vai acabar que ninguém vai reparar naquele pontinho torto que você deixou no meio daquele desenho. A não ser que você erre na simetria, daí a gente já tá falando de um outro assunto, daí você vai querer arrancar seu cabelo, jogar sua arte no rio, porque daí não tem muito o que fazer, e aí fica torto e dá pra ver que ficou torto mesmo. Então, sem enrolar mais, eu trouxe aqui um modelo de como a gente vai fazer mais ou menos. Vamos fazer de uma cor diferente desse daqui para poder te mostrar alternativas de combinação de cores. Só que para começar eu preciso que você deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal se você gostar, né? E ative o sininho também para poder receber todas as vezes que eu aparecer por aqui. Eu escolhi essa peça aqui, que é um porta-copo, porque ela seria um meio termo entre o chaveiro, que é bem menor, precisaria de pontos bem pequenos, então teria que precisar de uma precisão um pouco maior, que não seria muito ideal para o primeiro vídeo de pontilhismo do básico, e também não é tão grande quanto, por exemplo, um círculo de 20 centímetros, que daí você poderia fazer bolinhas maiores, só que ia demandar mais tempo e mais bolinhas. Então acredito que esse seja um tamanho bom pra gente começar. A peça a gente compra assim crua, e no caso a minha eu escolhi de 10 centímetros de diâmetro e ela tem 6 milímetros de espessura. Eu tenho aqui um exemplo de uma peça menor que eu tinha comprado antes dessa daqui, e ela também é mais fina. Eu acabei que não gostei muito porque ficou muito apertado o espaço para colocar o copo, e nas situações em que você coloca alguma coisa gelada e a água acaba escorrendo ao redor, ele estava muito perto de entrar em contato com a mesa. Então eu acho que 10 centímetros é melhor. Esse daqui tem 8, então dá uma diferença bem grande. Agora vamos ver o restante dos materiais que você vai precisar aqui na mesa. Então vamos lá, primeiramente a gente tem o círculo de MDF, que esse daqui tem 10 centímetros e 6 milímetros de espessura. Você vai precisar também de pinta-bolinhas, cada um tem 4 tamanhos diferentes, então aqui a gente vai do 5 até o 8 e aqui vai do 1 até o 4, dá pra ver a diferença do tamanho das pontinhas dele. Por exemplo, esse aqui vai ser a maior bolinha que a gente vai conseguir fazer. Então aqui a gente tem 8 tamanhos já de bolinha. Você pode gostar também de comprar esses pinta-bolinhas aqui, que eles são bastante utilizados para poder fazer pintura de unha. De um lado eles têm tamanhos iguais e do outro cada um tem um tamanho de bolinha. Então aqui você ganha mais 5 tamanhos de bolinha, que são bem mais finas. Por exemplo, caso você precise fazer pontinhos bem fininhos, eles já são bem mais finos que o outro, então dá mais uma variedade. Aí você vai precisar de uma régua, um compasso, muito importante, um pincel qualquer também para poder pintar essa base daqui, e também das tintas, que no caso eu gosto muito de usar a tinta acrílica PVA fosca, porque ela tem uma secagem muito rápida, o que ajuda a gente a não borrar quando a gente está pintando e acaba encostando a mão em cima. Então esse erro você evita bastante. E é basicamente esse o material para pintura. E depois, para finalização, a gente vai precisar de um verniz, que no caso eu gosto muito de usar o verniz em spray, mas aí a gente fala depois dele. Uma coisa interessante sobre fazer esse tipo de peça é que a matéria-prima, o MDF no caso, é uma matéria-prima muito barata. Então, se você quiser utilizar o pontilhismo para fazer uma renda extra, que é o que eu faço, por exemplo, no meu Instagram, você consegue começar com um baixo investimento, porque como por exemplo, essa peça de 10 centímetros eu paguei R$1,60. Os pinta-bolinhas também não são muito caros, as tintas também não. Então com um investimento baixo você consegue fazer trabalhos muito bonitos e que dá para você vender e ganhar muito lucro em cima disso. Mas agora vamos então para o passo a passo. Para começar então a gente vai pintar a base. Eu gosto bastante de pintar de preto, porque eu acho que o fundo escuro ele vai realçar bem mais qualquer cor que você colocar em cima.
E para pintar a base é bem simples, é literalmente só pintar, tentar deixar uniforme para não ficar nenhuma parte com excesso e parte faltando, mas vocês vão ver conforme eu for fazer. É importante você lembrar de sempre pintar em uma direção só para ele não ficar marcado. E aí também lembrar de pintar as laterais e aí esperar ele secar para poder pintar a parte de trás. Agora o pincel você lava com água normal, assim como a sua mão. E aí depois disso, quando secar bem esse daqui, a gente vai começar as marcações dos eixos para poder fazer o pontilhismo. Bom, agora a gente então tem que primeiramente marcar o centro do nosso círculo, para depois dividir ele em 4, fazer uma cruz. E aí a quantidade de eixos que você vai traçar nas diagonais depois é com você para sua orientação. Mas então, vamos lá. Esse aqui tem 10 centímetros. Então a gente coloca aqui mais ou menos onde a gente imagina que seja o meio, olhando aqui é onde do outro lado tem que estar batendo o 10, então a gente acerta e aí marca, daí a gente dá uma viradinha para poder ir conferindo onde a gente tá marcando. Bom, então aqui a gente já tem, ó, uma cruzinha no meio, que já dá para imaginar que vai sair a parte vertical aqui e a horizontal aqui. Então agora a gente traça essas retas. E aí, terminou de traçar, você levanta, olha, vê se você acha que tá no meio, se quiser confere de novo com a régua. Depois de dividir em 4, aí a gente agora vai fazer as diagonais, que daí eu falei, quanto mais você fizer, melhor pra você se orientar, mas não tem necessidade de fazer tantas assim. Eu gosto de fazer mais 2, e aí o processo é o mesmo, você vai passar agora no centro que você já tem e vai ver aonde vai marcar o 10 do outro lado. Então agora com os nossos eixos traçados a gente vai fazer a parte dos círculos com o compasso. Então você vai primeiro colocar a ponta do seu compasso bem no centro e aí você vai também fazer decidindo quantas aberturas você quer até chegar no final da peça, começando pelo meio e também mais uma vez vai da quantidade que você acredita que seja melhor para você se orientar, porque você vai fazer as bolinhas em cima dessas linhas que você está traçando. As distâncias você pode ir marcando com a régua, se você quiser que todas elas fiquem iguais. Por exemplo, eu quero que todas tenham meio centímetro. Então você vai marcando aqui o meio centímetro e passando o compasso em cima dessas marcações. Agora chegou a parte legal, que é a de realmente fazer as bolinhas. Aí você pode buscar uma referência na internet, por exemplo no Pinterest. Eu vou usar essa outra minha aqui de referência para poder fazer essa. E as combinações de cores que eu escolhi foram essas daqui, meio que em tons de amarelo, aí tem um marrom escuro aqui, esse aqui é um dourado para poder dar um brilho e também o branco. E você pode escolher qualquer combinação de cor, você pode escolher a combinação que você achar na referência ou que você estiver sentindo no seu coração, porque é bem difícil de não ficar bom. Para começar, eu costumo balançar o pote da tinta antes para poder dar uma misturada e aí eu deixo ele aberto e pego a tinta da tampinha. Enquanto eu abro as tintas aqui, eu esqueci de falar, mas você também precisa deixar um paninho do seu lado para você poder ir limpando as pontinhas conforme você vai mudando de tinta. Bom, com as tintas aqui do lado, a gente vai começar agora. Eu vou começar com o branco. E aí já limpo a pontinha aqui para não deixar secar. E assim a gente vai fazendo o restante dos pontinhos e o mais interessante é você sempre ir alternando as cores e os tamanhos das bolinhas que você tá fazendo. Nesse nosso exemplo, a gente não vai fazer nada que fuja muito de ir seguindo os círculos, por exemplo, não vamos fazer pétalas, diminuir o tamanho das bolinhas. A gente vai continuar só seguindo os círculos para você ir treinando, fazer bolinhas dos mesmos tamanhos, seguir as linhas de base que a gente propôs aqui embaixo. Então, esse aqui é um treino básico mesmo para você treinar tamanho e seguir o seu gabarito daqui de baixo, porque senão a gente fica querendo inventar muito, daí
daí começa a fazer vários desenhos diferentes. E é só você seguir o formato do círculo, já dá um efeito muito legal. Então você não tem que se preocupar em sair fazendo coisas muito diferentes agora. Bom, eu acredito que vocês tenham entendido basicamente o processo, que é alternar tamanho e alternar as cores que você escolheu e ir seguindo as linhas que você fez. Então agora eu vou deixar vocês com o processo acelerado da pintura de vez mesmo. Bom, aqui a gente tem agora o nosso porta-copo finalizado. Ele ainda tem que secar, mas olha, ele ficou bem parecido com a nossa referência, que era basicamente seguir os círculos que a gente fez com o compasso. Aí agora, nesse meu aqui, ele já tá usado já, mas eu coloquei feltro. É um feltro que eu comprei assim, ele é circular, então eu dividi ele em 4 e aí eu colei ele aqui atrás para não arranhar o móvel quando a gente coloca ele aqui em cima. E aí você pode fazer a mesma coisa no seu. E agora a gente tem que esperar ele secar e apagar o lápis que tá aqui no fundo, o que der para você apagar. Você vai esperar ele secar bem, pelo amor de Deus, senão você vai borrar tudo. E aí você vai passar a borracha para poder tirar o máximo de lápis que você puder para não aparecer nesses espacinhos que ficaram pretos. Você também pode preencher os espaços com pontinhos menores ou não, deixar assim aparecendo mesmo, vai do seu critério. Então agora só falta a gente passar o verniz depois que ele secar. Agora que você já terminou a pintura comigo, ele ficou desse jeito. O meu ainda tá um pouco molhado. O próximo passo, depois da borracha que eu falei pra você não esquecer, porque eu já esqueci antes, vai ser você passar o verniz, que no meu caso eu disse que eu prefiro o verniz em spray, pela questão de ser mais prático mesmo, e porque eu não suporto o cheiro do thinner para poder tirar depois o verniz do pincel. Então eu prefiro o verniz em spray, não tenho preferência de marca até o momento. E aí, para você saber como passar, eu recomendo que você siga as instruções do spray que você estiver comprando, que no caso vai ser você espirrar meio de longe, uns 15 centímetros, espalhar uniformemente, não ficar focando o spray em um ponto só, porque senão ele vai acumular e pode dar bolha, vai dar um problema. Mas então é sempre igual pintar a base da mandala, a gente tem que ser uniforme, ter a quantidade de spray igual em todas as partes. Como se trata de um porta-copo que vai ter que receber coisas em cima, não vai, por exemplo, ficar exposto na parede, eu geralmente passo 2 camadas de verniz, mas aí você também tem que esperar o tempo de secagem que estiver sendo recomendado. Então você vai lá, passa, espera um dia, 2 dias, dependendo, e aí depois você vai, passa mais outra camada e você espera bastante, porque senão ele pode realmente amassar. Você vai trazer ele achando que tá seco, vai colocar a sua xícara em cima e aí vai ficar tudo marcado. Já aconteceu comigo também, que foi super triste, perdi o porta-copo basicamente, né, porque ninguém vai querer um desenho amassado, mas a gente vai aprendendo. Esse aqui meu foi o primeiro que eu fiz, e aí agora ele já tá um pouco mais velho, coloquei, né, o filtro atrás. Esse aqui vai para uma nova casinha. Se você quiser ver como ele vai ficar depois de passar o verniz, é só me seguir lá no Instagram que eu vou postar a foto dele depois finalizado. E se faltou eu explicar alguma coisa, se você tem alguma dúvida também, é só deixar aqui nos comentários ou mandar lá no Instagram, no WhatsApp, onde você se sentir melhor. Não esquece de deixar o like se você gostou da nossa mandalinha porta-copo, se inscrever no canal e a gente se vê em algum vídeo.